A ideia de se construir uma Santa Casa em Valinhos nasceu em 1948, quando Valinhos ainda era distrito de Campinas, e juntamente com esse sonho, nascia também a vontade de se tornar independente de Campinas. Naquele ano, José Espadácia, o idealizador da ousada ideia, havia sido eleito vereador da Câmara Municipal de Campinas pelo distrito de Valinhos, onde passou também a defender a necessidade de Valinhos ter um hospital. O idealismo de um homem que nasceu para servir, aos poucos, ganhou a adesão da comunidade. Em 1953, o distrito conquistava sua emancipação político-administrativa, passando a ter vida própria com a instalação do município em 1º de janeiro de 1955. Em 1958, o inquieto e dinâmico José Espadácia é eleito prefeito do município. Sua meta principal é a construção do hospital. Entre o sonho inicial e a primeira ação prática para a construção do hospital, passaram-se 12 anos. E foi no dia 10 de dezembro de 1960 que uma assembleia, reunindo 246 pessoas, foi convocada para a fundação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos. Uma área de 24 mil metros quadrados, desmembrada da antiga Fazenda Tapera, foi desapropriada pela Prefeitura e doada com a devida autorização da Câmara Municipal para a Irmandade da Santa Casa. O lançamento da pedra fundamental das futuras instalações da Santa Casa aconteceu no dia 29 de junho de 1961 e ganhou destaque na imprensa da época. O orçamento inicial da obra era de 50 milhões de cruzeiros. Em valores atualizados, seria algo em torno de 4 milhões e meio de reais. O início da obra não foi dos mais fáceis, e para que a mesma pudesse ser tocada, a comunidade se mobilizou em campanhas. Além disso, a Irmandade também recebeu doações. Entre elas, a da família Milani, na pessoa de José Milani Júnior, que foi um grande benemérito do projeto. Reconhecendo a importância que o hospital viria a ter para Valinhos, em 20 de março de 1962, a Câmara aprova a Lei 325, que declarou a Santa Casa de Utilidade Pública Municipal. Após 5 anos de intenso e contínuo trabalho de construção, era chegada a hora tão esperada pelo povo valinhense. No dia 10 de dezembro de 1965, uma grande festa de inauguração marcou a entrega da Santa Casa de Misericórdia à população. O primeiro hospital de Valinhos nascia com 2 salas, 62 leitos, centro cirúrgico, ambulatório, berçário, cozinha, lavanderia, almoxarifado, necrotério e área de lazer. Foi nessa época que chegou a Valinhos um grupo de missionárias. Eram irmãs da congregação Saint-Paul-Chartres, que se colocou à disposição da unidade hospitalar, atuando em diversos setores do hospital e imprimindo uma dinâmica de atendimento que resultou em grande credibilidade e respeito. Eu tinha 4 irmãs, mas tinha algumas pessoas que estavam trabalhando com as irmãs já, né? E elas se formaram com as irmãs trabalhando, né? E eu cheguei para reforçar o grupo. Foi uma parte da minha vida muito interessante, muito boa, porque era o desenvolvimento em tudo. E eu gostava muito de hospital. Era difícil, trabalhava muito, mas eu sempre gostei muito desta profissão, né? Então, no hospital eu me realizei muito. Eu trabalhei com muito bom gosto e alegre, e sabendo que a gente ajudava assim, o próximo, ajudava o outro. E nesse movimento todo de formação, de edificação da Santa Casa, o Serviço Social estava presente, com seus programas de aleitamento materno, de orientação para as famílias que não tinham seguro-saúde. Isso é muito interessante de ver que a semente cresceu e continua. Isso dá uma satisfação, né? A página que narra a história da Santa Casa, desde a pequena semente lançada por José Espadácia em 1948, é composta por diversos atores,
Dentre esses atores principais se encontram os provedores, que na estrutura da Santa Casa são os responsáveis por administrar o hospital, dotá-lo de recursos financeiros, materiais, tecnológicos e profissionais para que o mesmo possa atender sua clientela. Em 50 anos de existência, a Santa Casa teve, em 18 gestões, 9 provedores. Todos que por lá passaram sempre foram de pessoas controladas, né? Sem exageros, sem objetivos políticos, sem aquela expectativa de querer aparecer. Tá? São pessoas humildes, né? Simples, que queria fazer o bem. Então foi bastante difícil, embora o hospital sempre teve dificuldade para sobreviver, porque os gastos eram muito altos, né? E como filantrópico você tem de atender a todos, né? Você não pode mandar, então esse a todos sempre tem um prejuízo no meio, né? Mas foi bastante difícil, viu? E é até hoje, eu acredito. Se por um lado o provedor conduz a locomotiva, de outro temos aquele que é o coração do ambiente hospitalar. Estamos falando dos médicos, que internamente são organizados por uma diretoria clínica. Nestas 5 décadas de existência, a Santa Casa teve, em 22 gestões, 18 diretores clínicos. Eu fiquei na direção clínica durante 12 anos. Depois começaram a aparecer os médicos. Vieram para Valinhos, o Dr. Rui Meirelles, Dr. Conte. De Campinas, vários especialistas vinham atender. Isso contribuiu para que melhorasse rapidamente. E o médico era um indivíduo que trabalhava com muito pouco recurso de ordem técnica, né? O que era o médico? Era um indivíduo com um estetoscópio, com um aparelho de pressão, com um termômetro e quase mais nada, né? Só com isso e com o contato, com a conversa, com a indagação, com o exame clínico, é que você tinha que fazer a presunção diagnóstica e propor um tratamento e resolver. Hoje a medicina mudou completamente, né? Hoje nós temos centenas de especialidades médicas. Eu costumo dizer que nesses primeiros 30 anos de permanência em Valinhos, se eu for contar as horas vividas, acho que eu vivi mais dentro da Santa Casa do que na minha casa. Eu tive a oportunidade de ser o 3º diretor clínico e depois de muito tempo eu voltei a ser diretor clínico do hospital. Nesse período todo de 50 anos, o hospital passou por muitas dificuldades. E o diretor clínico estava sempre bem ligado à situação do hospital. Então teve um período da interferência na prefeitura, teve períodos assim muito difíceis do ponto de vista financeiro, houve até parada no atendimento das crianças, dos obstetras, etc, etc. Então nós passamos por grandes dificuldades. Mas eu acho que está fazendo 50 anos com muita alegria e muita satisfação, tanto por parte da prefeitura, quanto por parte da comunidade, como por parte da mesa administrativa, da qual eu pertenço também lá como médico, e de todos aqueles que trabalham no Hospital de Valinhos. A medicina era diferente de hoje, completamente. Não tinha, na época que a gente estava lá, não tinha tomografia, não tinha ressonância, então a gente tinha que usar a base clínica. E a gente conseguiu fazer um bom serviço nessa época. Não faltava material, a Santa Casa era muito organizada, era muito ajeitada e a gente conseguiu trabalhar com sucesso lá. Hoje a Santa Casa cresceu bastante, ela está muito bem equipada, a parte de hotelaria está muito bem equipada. Na minha época, o provedor era o seu Beppe Spadassi, que dispensa comentário, que dedicou a vida inteira para a Santa Casa. Hoje a provedoria está num processo de crescimento, a Santa Casa está com grandes obras, está reformando a pediatria, reformando as alas, a parte da hotelaria está ficando muito boa e hoje a Santa Casa está crescendo para ser um hospital de nível muito bom. Representa muitos anos de luta. Muita emoção.
Eu dividia, fiquei dividido entre Santa Casa e família. 50 anos, entende? Ela está aí servindo Valinhos. E diga-se de passagem, está tendo uma reconstrução, entende? Fantástica. Hoje, quem percorre os corredores da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos percebe muitas mudanças. Entre médicos, enfermeiras, auxiliares, funcionários de limpeza e da manutenção, a modernidade e tecnologia ganharam espaço, sem, entretanto, ocupar o espaço do ser humano. As salas de espera para atendimento e internação passaram por reformulações e hoje oferecem mais conforto e tranquilidade a todos os que procuram o atendimento da Santa Casa. Da pequena e monocromática fachada que por décadas serviu de porta de entrada, hoje uma imponente e moderna fachada mostra a Santa Casa do século XXI. Um projeto arrojado e da alta diretoria que recuperou a imagem da Santa Casa perante a comunidade. A cidade, como organismo vivo, sempre precisou do hospital e este, por sua vez, sempre precisou da cidade. São praticamente 50 anos de parceria, onde o poder público, quer a prefeitura, quer a Câmara, sempre estiveram ao lado da Santa Casa. Foi essa parceria que possibilitou as inúmeras ampliações e reformas pelas quais o hospital passou. A aquisição de novos equipamentos, construção da UTI e construção da maternidade. Neste local, muitas vidas foram salvas, centenas de outras trazidas ao mundo. Histórias de grandes dramas foram presenciados por médicos e enfermeiras, profissionais que na lida diária do trabalho enfrentam também situações limites. Houve um acidente muito feio, um garotão dos seus 18, 19 anos sofreu um acidente de carro e foi para a Santa Casa numa situação lastimável. Por muito tempo esse garoto na UTI foi resgatado do lado de lá da vida pelos nossos profissionais. Tanto o pessoal de enfermagem quanto os profissionais médicos, mais do que uma vez buscaram esse menino já do lado de lá da vida. E a família desse menino participava ativamente, estava diariamente, constantemente em cima, rezando, ajudando, etc, etc. Um belo dia, depois de um bocado de tempo, esse garoto saiu do hospital, bom, inteirinho. E o hospital todo tinha adotado o menino como um grande exemplo de um grande trabalho feito pela Santa Casa. Isso terminou, agradeceu, nos encontramos, mas a certa ocasião, alguns dias depois, ou um mês depois, ou coisa que o valha, eu estava tomando uma refeição num restaurante e num canto estava um menino com a namorada. Emociona. E eu fiquei quietinho no canto, vendo a vida. Aquele garoto tinha sido salvo dentro da Santa Casa. Foi maravilhoso isso.